isso que a Bíblia fala: assim como a sua alma pensa, assim você é. O problema está no gerenciamento. Quantas pessoas que, gente, o maior exemplo de tudo isso, quem já ouviu falar ou já viu as Olimpíadas dos Paralimpíadas? Quem já viu isso? Os caras correm mais do que eu, sem as duas pernas, e eles tinham tudo para ficar frágeis, poderiam ser frágeis, eles tinham tudo para ficar deprimido, oprimido, sofrendo, me perseguiram, passaram por cima das minhas pernas, levei um tiro sem querer, me deram um tiro lá, uma bala perdida, pegou na minha coluna, eu estou paralisado, tetraplégico, Deus não gosta de mim. Mas o que esses homens eles fizeram? Eles foram antifrágeis. Eles se reinventaram diante das situações difíceis, diante das adversidades da vida. E eles se tornaram pessoas acima da média, extraordinárias. Exemplo para aqueles que estão saudáveis, que estão bem, que estão lutando a vida. São exemplos. Eles não deixaram. Poderia falar com ele: não, pai, seja forte, aguenta a tua dor. É o que as pessoas falam para nós: seja forte. Depois que passar tudo isso, como que você vai estar se você for forte? Machucado, ferido. Quantas pessoas que não estão amarguradas, pessoas que estão casadas, mas estão amarguradas porque foram fortes. Não, eu vou levar esse casamento aqui, eu vou aguentar, tá ruim, eu tenho um ódio do meu esposo, da minha esposa, que fez tudo isso. O forte, ele não vai servir para te colocar num patamar mais alto, mas é o antifrágil, porque todos nós temos culpa, como diz o ditado, todos nós temos culpa no cartório. Ainda que as pessoas elas pegam e nos aborreçam, alguma coisa nós fizemos ou deixamos de fazer. E se nós melhorarmos os nossos relacionamentos, se nós entendemos o que Jesus falou, o amor ele constrange, as pessoas serão transformadas. Que é mais do que ele mesmo passou. Nós estamos aqui porque Jesus ele nos amou, porque Jesus ele se gerenciou, ele sabia do potencial que ele tinha. A Bíblia fala que ele veio aqui 100% homem. Ele sendo Deus, ele não atentou ser como Deus. Ele esteve 100% homem, aguentando tapa na cara, aguentando todas as aflições dessa terra que o ser humano pode aguentar. Mas ele se gerenciou, ele não deixou ninguém escrever a história deles nele, mas ele tomou o eu dele como palco da vida, e ele colocou a sua vida como centro, o seu eu como centro, e ele viveu a sua vida, cumpriu a sua missão, combateu o bom combate, guardou a fé e encerrou a carreira dele. Falou assim: Espírito Santo, agora é contigo. Antifragilidade. Precisamos entender: você não vai ser, você é antifrágil. Você é antifrágil. O que está diferindo é o seu gerenciamento de você mesmo, como você está gerenciando. Nassim Taleb, ele traz a teoria de que nós não podemos correr diante das adversidades, dos confrontos, cumprindo o que a palavra de Deus ela diz. Aquele que esconde os seus pecados, eles nunca vão prosperar. Sabe por que nós temos medo de enfrentarmos os desafios da vida? Porque antigamente, no tempo da caverna, no tempo primórdio da vida, as pessoas viviam em comunidade, e era uma comunidade muito pequena, e aí sempre tinha um líder ali daquela comunidade. E quando você pegava e tinha uma nova ideia, uma ideia diferente, se você pegasse e expressasse essa ideia para o líder, e o líder não gostasse da sua ideia, no mínimo que ele faria com você, se não te matasse, era pegar e te expulsar daquela comunidade. E sozinho naquele tempo, hoje é difícil de viver, naquele tempo então era quase impossível.
a pessoa pegar e viver sozinha, isolada. Era preciso viver em comunidade. E aí foi criando essa cultura com o passar do tempo, faz com que as pessoas tenham medo de errar, tenham medo de trazer novas ideias, de revolucionar, de falar coisas. Por que temos às vezes muita dificuldade de falarmos do amor de Jesus para as pessoas? Nós temos medo dessas pessoas nos colocar para fora da comunidade delas, nos isolar no nosso trabalho, no nosso ambiente, no ambiente escolar, no negócio. Nós temos medo de não sermos aceitos, não ser aceito as nossas ideias. Mas nós estamos num tempo, no século 21, aonde que errar não é tão grave assim. Faz parte, entender o que faz parte da vida. Nosso meio cristão, há um tempo atrás, e hoje ainda tem algumas poucas igrejas que são assim, se a pessoa errar, se ela pisar na bola, meu irmão, ela é excluída da igreja, ela é excluída dos amigos dela, dos familiares dela. Você não serve. Eu tenho que tirar você porque você errou, você pisou na bola. E agora, no século 21, eles entenderam que isso só é negativo, isso só afasta as pessoas, porque errar é humano. E a Bíblia fala que cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Amém. Glória a Deus. Nós precisamos entender que se nós erramos, nós temos o direito de consertar os nossos erros. Nós podemos sim solucionar os problemas que passamos. E isso vai nos fazer pessoas melhores, pessoas mais bem-sucedidas. Sabe o que era isso, irmão? Hipocrisia. Hipocrisia, porque todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós somos falhos. A Bíblia fala que Deus olhou para a terra e Ele não viu um justo sequer. Nós somos justificados pela palavra e o amor de Deus por nós. A conversão, ela é dia após dia. Todos nós precisamos nos converter em determinadas áreas da nossa vida. Por que excluímos pessoas? Por que isolamos pessoas? Por que ferimos pessoas quando elas já estão feridas? Por que nós abrimos ainda mais? Por que nós colocamos a nossa mão na ferida da pessoa para que ela morra? Hipocrisia! Nós não podemos ser dessa forma. Errar é humano, mas com amor, com carinho, com entendimento, com sabedoria, estendendo as mãos, você vai salvar vidas, e muitas vidas. Glória a Deus. Os desafios virão, as adversidades virão na nossa vida. Nós vamos errar, eu irei errar, vamos errar em algumas áreas da nossa vida. Talvez falarei coisas que você não goste, talvez falarei coisas que às vezes até te machuque, mas você precisa ser uma pessoa que seja antifrágil, que chega na pessoa e fala assim: pastor, o senhor falou alguma coisa que o senhor me feriu. Eu serei um homem bastante para falar assim: me perdoe porque eu errei, realmente eu falei. Eu não tinha essa intenção de ferir você, de errar, de te machucar. Nós precisamos ser esse tipo de pessoas. A Bíblia fala que os que escondem os seus pecados nunca vão prosperar. Porque você não vai tratar dos teus problemas, da tua dificuldade, da tua fragilidade. E se você não for antifrágil, você não vai viver o melhor de Deus. Você não vai comer o melhor dessa terra. Você vai chegar muitas vezes com muitos problemas diante de Deus. Porque a Bíblia fala para nós seguirmos a paz com todos e a santificação, sem a qual não veremos a Deus. Como será se você estiver magoado, amargurado, com ódio? Será que você vai chegar diante de Deus? Será que você vai ver a Deus face a face? Precisamos tratar das nossas feridas, precisamos curar, mas precisamos ter a liberdade para dizermos a alguém: eu preciso ser curado,
Nós precisamos ser pessoas compreensivas, precisamos desenvolver empatia, se colocar no lugar do outro e entender se tem uma pessoa ferida, porque um dia ela foi ferida e ela merece ser ouvida, ela merece ser cuidada, ela merece ser sarada, porque ela é uma pessoa especial para Deus. Nós precisamos amadurecer na fé, precisamos amadurecer, ser pessoas de responsabilidade, para que possamos viver dias melhores nessa terra. Gente, você entenda uma coisa, nós ficamos melhores, nós temos o potencial para sermos melhores depois da adversidade. Ninguém gosta de passar por isso, eu sei. Quem quer passar por problemas, quem quer ser confrontado, ninguém quer, mas depois do confronto, depois de você ser confrontado, você vai ser melhor. Aquilo que estava escondido, aquela sujeira, aquela poluição que estava escondida em você, aquilo vai sair para que o amor de Deus ele reine na tua vida e você seja livre para viver o melhor nessa terra. Amém, Jesus. Há um exemplo, Israel. Você já viu que todo santo dia Israel é afrontado. Todo santo dia tem pessoas, tem países querendo destruir a nação de Israel. Mas todo dia Israel se inventa. Israel começou do nada, começou no deserto, no ano de 1948, recomeçaram do nada, do zero. No ano de 1948, perseguição implacável. 6 dias depois de eles terem fundado o país, a sua vizinhança invadiram, se reuniram, se juntaram para invadir e aniquilar Israel. E eles tiveram que se reinventar. Eles tiveram que pegar enxada para lutar. Tiveram que pegar pá, foice para lutar contra as pessoas que estavam armadas até o dente. Mas eles se reinventaram. E hoje Israel é uma das 5 potências nucleares. Hoje Israel é uma das potências militares mais extraordinárias da face da terra. Porque cada vez que os inimigos ele tenta te perseguir, você sai mais forte.